Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, irmãos e irmãs, graça, paz e misericórdia da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que seja multiplicada no tempo em que vivemos. Esse é o desejo do nosso coração, que essa graça e essa misericórdia do Senhor possa ser multiplicada realmente, possa ser sentida por você em meio a esse tempo que a gente está vivendo. A vida é um desafio e a palavra do Senhor nos ajuda nesse desafio de existência
a gente se reconduzir, né? Quando as lutas, quando as dores tentam nos paralisar, a palavra do Senhor nos reconduz. E é justamente a partir daí que eu queria compartilhar com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 4, verso 18, já compartilhado pelo pastor Ágabo em algumas das suas exposições do livro de Lucas. Eu quero relembrar esse texto junto com os irmãos, lembrando exatamente essa obra do Senhor no meio do seu povo, que diz, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Que palavra maravilhosa! A gente sabe que nesse momento Jesus está citando as palavras de Isaías e dizendo hoje se cumpriu essa escritura, na presença dele, ou é a partir dele que essa escritura se cumpre, e é a partir da presença dele, nessa relação com ele, que temos essa nossa esperança renovada. O Espírito do Senhor está no nosso meio, Jesus Cristo está no nosso meio, para nos pôr em liberdade, para nos dar a condição necessária de atravessar esses momentos difíceis que atravessamos, para restaurar a visão. E eu queria chamar a atenção nesse aspecto. A gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje, vamos pensar nesse Jesus que restaura a visão, né? E é maravilhoso a gente poder olhar para esse texto e perceber que quando a gente vai perdendo a capacidade de ver, ou como João vai dizer de outra forma, o Senhor vem desfazer a obra do maligno, né? Aquilo que nos coloca em uma condição onde a gente não tem mais a perspectiva da vida, onde só a desesperança e o desespero circulam em torno da gente, onde a opressão, onde a injustiça, onde a maldade aflora como erva daninha e parece ser o movimento natural da vida, e que tanta gente fica cega. O Senhor reconduz a nossa visão, reconduz a visão daqueles que se aproximam dele e dá a graça de enxergar novamente, dá a graça de perceber a vida numa perspectiva diferente. E como é bom ter a presença do Senhor que restaura a nossa visão em um tempo de cegueira quase que absoluta que atravessamos. Vamos orar, colocando esse momento diante do Senhor. Pai bendito, que alegria estar na Tua presença e junto com os nossos irmãos podermos prestar culto a Ti, poder ter a nossa memória, o nosso coração, Senhor, colocado diante do Senhor, para que a gente possa, olhando para a Tua palavra, Senhor, ter a nossa esperança renovada, ter a nossa visão restaurada e a gente poder se portar na vida, Senhor, com graça do Senhor, com alegria do Senhor, discernindo, Senhor, o tempo em que estamos vivendo, com sobriedade, para que a gente possa, Senhor, se mover, para que a gente possa não ficar paralisado diante das circunstâncias que nos afligem a todos, Pai. Rogamos a Tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Nos rendemos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle de todas as coisas diante do Senhor. E por isso nós Te adoramos, nós Te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Convido você nesse momento a adorar o Senhor junto com o grupo de louvor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo,
sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Esse é um momento também muito especial para nós como igreja, quando colocamos diante dele a expressão da nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, expressando ao Senhor a nossa alegria e o nosso reconhecimento daquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. É um momento também quando nos lembramos dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário, e eu quero, como de costume, trazer o nome dos irmãos para que durante a semana nós possamos estar orando e também ligando, enviando mensagem, expressando o seu carinho, expressando o nosso carinho como igreja pela vida desses irmãos. No dia 8, a nossa irmã Priscila Freitas faz aniversário. Dia 10, irmã Ticiane Marins. Dia 10 também, a nossa irmã Tailane Pecorelli, né? No dia 11, irmã Gislane Marins. No dia 12, nosso irmão Francisco Cosmo Neto. No dia 12 também o nosso irmão Leonardo Ramos, né? Léo. E no dia 13, o nosso irmão Djalma Júnior. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero lembrar os irmãos e apresentar também diante do Senhor, nesse momento de gratidão, a vida das nossas mulheres. Amanhã, dia 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e fica aqui o nosso registro de gratidão a Deus pela vida das nossas mulheres, das mulheres da nossa igreja, das mulheres que têm um papel fundamental na nossa sociedade, nosso reconhecimento diante do Senhor, a nossa gratidão ao Senhor e nosso desejo de que o Senhor continue abençoando a vida de vocês de modo muito especial nesse tempo. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, vai aparecer para você os números da conta da igreja. Você pode fazer a transferência de modo comum ou também através do Pix, né, que é o CNPJ da igreja, vai aparecer para você.
E esse é um momento em que somos convidados a participar, como diz a palavra do Senhor, com muita alegria no coração, com reconhecimento, com gratidão no nosso coração. Louvemos ao Senhor nesse momento juntos. Sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová, ó Deus Jeová, ó Deus Jeová. Pai bendito, nós queremos te agradecer por cada oferta, por cada vida, por cada dízimo colocado diante do Senhor. Queremos desde já apresentar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos e irmãs que estarão fazendo aniversário durante essa semana. Muito obrigado por essas vidas, que o Senhor continue marcando, continue conduzindo o seu viver, dando graça sobre graça, Senhor, derramando graça sobre graça por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada mulher da nossa igreja, por cada mulher, ó Deus, que tem, com graça do Senhor, ó Deus, participado da nossa vida, trazendo luz ao nosso caminho, trazendo da palavra do Senhor, trazendo da sua presença, ó Deus, do seu senso de justiça, participando na nossa comunidade, participando na nossa sociedade de forma tão efetiva e afetiva também, nos ensinando a viver com mais leveza. Pai bendito, continua abençoando e marcando, Senhor, a vida das nossas mulheres, nos ajudando, Senhor, a vencer aquilo que são desafios tão prementes ainda, Senhor, no que diz respeito ao comportamento dos homens em relação às mulheres. Tenha misericórdia de nós como sociedade,
e nos ajuda a educar os nossos filhos de maneira que eles possam estabelecer relações mais justas e não violentas em relação às mulheres. Pai, tenha misericórdia de nós como sociedade, como igreja, nós te pedimos isso. Abençoa, Senhor, tudo que foi apresentado diante do Senhor como expressão de gratidão nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Quero compartilhar com os irmãos um texto um tanto conhecido da maioria de nós, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 6 deste livro. Lerei apenas os versos de 15
a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa é uma passagem muito marcante, muito emblemática na história de Eliseu. A tentar contextualizar um pouquinho a partir do verso 8, os irmãos vão acompanhar essa história com mais detalhes, por que isso está acontecendo, por que o rei da Síria manda um exército contra Eliseu. O rei da Síria tramava no seu quarto e orientava o seu exército como ia atingir Israel, como ia atacar Israel, e Deus revelava isso ao seu profeta. Ele avisava o rei de Israel e o rei de Israel se defendia naquela região que estava mais frágil. Até que o rei da Síria diz assim: não é possível ter um traidor entre nós, vamos descobrir quem é. E o pessoal diz: não é isso não, rei, é que o homem de Deus, o Eliseu, ele conta para o rei de Israel tudo que o Senhor planeja na sua câmara, né, no seu quarto ali. Deus revela a ele e ele então revela ao Deus de Israel. E ele então diz: não, vamos buscar esse camarada aí porque está atrapalhando a minha investida contra Israel. No trecho em que nós lemos, eu queria destacar, na verdade, nessa leitura, esse assombro do servo do profeta quando vê esse exército, né? Que faremos, né? Ai, meu Senhor, que faremos? E a resposta no verso 16 é: não temas, não tenha medo, porque há mais conosco do que com eles. O pânico, o medo faz com que aquele servo perca a perspectiva da atuação de Deus na história, na defesa que estava diante deles, no que estava acontecendo de bom, no que havia de ação de Deus acontecendo em favor deles, e ele só conseguia enxergar o problema ou a situação, o limite que eles estavam enfrentando. Não precisa ser muito inteligente para perceber onde quero chegar nessa comparação, nessa analogia com o tempo em que estamos vivendo. O tempo que a gente está vivendo é um tempo de muita cegueira. E quando, como disse na abertura do culto, Jesus é aquele que se faz presente para restabelecer a visão daqueles que perderam a visão, ou daqueles que estão com a visão limitada em relação às circunstâncias que estamos enfrentando. E eu queria partilhar com os irmãos algumas impressões que tenho a respeito daquilo que estamos vivendo, como a palavra de Deus nos orienta ou pode nos ajudar nessa direção. O pastor Ágabo falou na quarta-feira da importância de nós atentarmos para a nossa relação com Deus nesse momento que estamos vivendo, não como uma fonte para desviar a nossa atenção, ou não como um subterfúgio para a realidade, ou uma fuga da realidade em que estamos vivendo. A proposta não foi essa, a proposta que o pastor Ágabo fez, mas uma proposta de caminhar com Ele, de enxergar a partir da caminhada com Ele o momento que estamos vivendo, discernir o tempo que estamos vivendo a partir da relação com Deus é fundamental para que a gente possa recobrar o equilíbrio nesse tempo em que estamos vivendo. Voltando um pouquinho para o texto, a gente percebe como é dramática a situação que o profeta se encontra, em que o garoto se encontra, o seu auxiliar ali,
quando se vê cercado por um exército. Não muito diferente dessa realidade que acontece com eles, é muito semelhante ao que acontece conosco. Estamos cercados por uma situação muito delicada do ponto de vista político, do problema que diz respeito à saúde ou à falta dela por conta da pandemia mesmo, do vírus, né? Que é uma realidade e a gente precisa se cuidar. Mas me parece que o tempo de desequilíbrio que a gente vive não permite que a gente seja prudente, seja coerente, né? A não ser que seja através do pânico, através do medo, né? Gerado aí para a sociedade. É possível discernir o tempo grave que a gente está vivendo, ou a gravidade do tempo em que estamos vivendo, as posturas que precisamos ter de cuidado, de respeito àquilo que está sendo estabelecido como fundamental para que a gente possa seguir com o mínimo de segurança possível, mas sem essa necessidade do pânico generalizado que a gente está vivendo, que tem feito mal a tanta gente e que tem matado tanta gente também, né? Me parece que tão perigoso quanto o vírus, tão perigoso quanto a doença que estamos enfrentando, é essa doença nefasta que nós temos que conviver todos os dias, da mentira, da maldade humana, que parece ser o nosso problema principal desde sempre. Mas assim como na experiência desse menino, parece que há uma ação de Deus sempre disponível a nós, sempre acessível a nós, especialmente com a presença de Jesus, quando diz o reino de Deus chegou, né, que nos dá essa possibilidade agora de enxergar a vida, os problemas, os dilemas, as alegrias, toda a vida a partir do reino de Deus. E acho que a gente precisa, eu desconfio que nós precisamos agora nos aproximar de Deus, buscando dele a visão mesmo, para esse tempo, para discernir a vida no tempo que estamos vivendo. E a minha pergunta é: onde é que você tem buscado, qual tem sido a sua fonte, onde é que você tem buscado informação para guiar a sua existência, para conduzir o seu dia a dia? Essa semana estava conversando com o pastor André é professor de História, e a gente estava conversando justamente sobre essas mentiras, né, que são vinculadas na mídia o tempo todo, e ele falando da importância das fontes de informação, me deu uma aula sobre como buscar as fontes de informação, as fontes primárias, secundárias, terciárias. Muito interessante, e como é importante a gente saber buscar as informações corretas. Mas isso está inacessível para a maioria de nós. Essa é a realidade. Mas o reino de Deus é acessível a todos nós. Talvez você não consiga acessar a verdade do nosso tempo, e talvez em busca dessas verdades você seja enredado em ainda mais pânico, e ainda mais problema, e em ainda mais desinformação. Mas o reino de Deus é acessível a nós, e esse texto ele fala disso, esse texto fala dessa presença de Deus, ou dessa proximidade que o homem de Deus tem para orientar. Jesus Cristo fala de um modo contrário aos líderes religiosos da sua época, que são cegos guiando cegos. Não, aqui tem um homem de Deus que enxerga a realidade dos fatos e que percebe a vida a partir da relação e da presença de Deus, e ele é capaz então de trazer esperança, de trazer uma nova perspectiva para a vida daquele jovem que está cego de medo, que está com a sua visão limitada por causa do medo. E a presença de Jesus faz isso conosco. A presença de Jesus, ela nos ajuda não a fugir da realidade. E a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é enfrentamento da realidade. E, meus irmãos, para não enfrentar a dureza que a nossa realidade se tornou, nós tentamos escapar. Mas se nós caminhamos com Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos perceber que a restauração
ou que a possibilidade da restauração da nossa visão está diante de nós, é acessível nesse tempo de confusão que a gente está vivendo. Eu quero apelar a você, quero convidar você mais uma vez a se aproximar do Senhor para ler a vida, ler a Bíblia e discernir a vida ao momento que estamos vivendo, quando governadores, presidente falam como se deuses fossem e são ouvidos como se deuses fossem e divide a nossa nação, os que estão desse lado, os que estão daquele lado. Acho que é tempo da gente voltar para o nosso verdadeiro Senhor, para buscar orientação para a nossa vida nele, para buscar discernimento para viver a partir dele, para que o pânico não tome conta de nós e para que a gente não seja controlado. Tem tanta gente aí com medo dos controles, né? Para que a gente não seja controlado por um outro senhorio, né? E como é fácil, a gente está vendo como é fácil controlar as pessoas a partir do pânico. É possível, sem ter medo, viver com responsabilidade. E aqui me permitam um parêntese, né? Para falar a você que tem pais idosos, que tem parentes idosos, né? Tenho convivido com algumas pessoas que estão vivendo dias muito complicados, com medo de seu pai pegar, com medo, e é prudente que seja assim, mas não deixe de levar seu pai, sua mãe, né? A pessoa idosa, para tomar um sol no quintal, movimentar, passar um tempo de qualidade com ele. A vida precisa acontecer. O pânico não pode ser, o medo não pode ser o Senhor da nossa vida. E eu não estou dizendo para ser irresponsável, eu não estou dizendo para não encarar a realidade do fato de que o momento que estamos vivendo é o pior momento desde que tudo isso começou. Não estou dizendo que a gente vai folgar com isso, brincar com isso, eu não estou falando disso. Mas nós temos notícias de situações agora que se agravam por conta dessa paralisia, né? Dessa letargia, as pessoas paradas em casa, trancadas em casa, sem conseguir dormir, né? Vamos tomar um sol, se for possível caminhar um pouco, né? Ainda que perto de casa, mas colocar a vida em movimento é importantíssimo. Faça isso, não se renda diante do medo, mas com consciência, com segurança. Viva e ajude as pessoas que estão à sua volta com segurança e com responsabilidade a viver esse tempo que a gente está vivendo com equilíbrio, né? Percebendo o tempo em que estamos vivendo, e aí a gente volta para o texto novamente, percebendo que há mais do que o que está sendo colocado diante de nós, percebendo que há mais para se ver do que aquilo que é vinculado o tempo todo como sendo a realidade completa da existência. De repente, a vida foi reduzida ao número de mortos, de repente a vida foi reduzida ao problema que estamos vivendo, que não é pequeno, que não é pouco significativo, que não é uma coisinha qualquer. Nós já ultrapassamos aí a barreira dos 250 mil mortos. Isso é uma tragédia, isso é terrível. Mas como o pastor Ágabo tem também alertado, tem nos chamado a atenção, a nossa vida não pode ser medida a partir desses momentos específicos de dor. A gente não pode parar a nossa vida, ou a gente não pode limitar o nosso olhar somente para isso. Mateus, no capítulo 6, vai falar de uma coisa graciosa. Ele vai dizer assim: olha aí as aves dos céus, né? Esse convite que Mateus faz é um convite muito necessário no nosso tempo, para a restauração da saúde, né? A física, para a saúde da alma. Ia saindo hoje pela manhã do seminário e o chão está forrado de flores, né? Está forrado de flores. Que coisa graciosa é a gente perceber que a vida ela vai seguindo o seu movimento apesar da nossa dor, que a vida vai acontecendo, né? Apesar da tragédia que estamos vivendo,
que o nosso Senhor está no controle da história, apesar da irresponsabilidade de tantas pessoas, né? Isso é gracioso, isso é maravilhoso, e nós precisamos nos aproximar de Deus, nos aproximar da sua palavra, para que a gente não tenha a nossa visão limitada, para que a gente não deixe de enxergar a vida que está diante de nós. E me parece que esse é um tempo de tanta confusão que a gente só enxerga morte. Permita dizer aos irmãos que essa é uma realidade que acontece todos os dias. Se você conversar com um policial, se você conversa com um médico, eles vivem, claro que não dessa forma que estamos vivendo, mas eles vivem situações limites o tempo todo. O problema é que, de repente, todos nós estamos sendo convidados a olhar a vida somente na perspectiva desse enfrentamento necessário, dessa conscientização, digo também necessária, mas que é necessário, ou se faz necessário também um contraponto, se faz necessário para que a gente possa se equilibrar, porque as pessoas estão adoecendo da Covid, mas elas também estão adoecendo emocionalmente, né? Algumas pessoas têm brincado, por exemplo, quanta ignorância dizer que máscara dá pedra nos rins, né? Aí um pouquinho mais de paciência, a gente vai perceber que o pânico de algumas pessoas é tão grande que ela coloca a máscara e diz, não mexa na máscara. Aí ela não bebe água para não mexer na máscara, e um ano depois dessa rotina, algumas pessoas têm sim apresentado pedra nos rins, porque a sua visão ficou limitada pelo medo. E nós vamos, por causa do medo, por causa desse direcionamento, por causa dessa redução da nossa visão, por causa desse condicionamento coletivo, nós estamos perdendo a perspectiva de viver. E aqui eu não estou me alinhando, irmãos, às pessoas que ignoram o número de mortos, às pessoas que ignoram o momento que estamos vivendo, dizendo, a vida que segue. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, apesar desse tormento que estamos enfrentando, dessa realidade difícil em que estamos atravessando, é necessário olhar numa perspectiva diferente, se faz necessário olhar na perspectiva da restauração que Jesus quer, ou que Deus quer provocar em mim e em você. O problema é que a nossa esperança, o nosso olhar está muito voltado para esse ou para aquele dirigente político, para esse ou para aquele canal de notícias, e a gente tem olhado pouco para o Senhor. A gente tem olhado pouco para aquele que pode restaurar a nossa visão. A gente tem olhado pouco para aquele que nos convida a olhar as aves dos céus, os lírios dos campos. Nós temos olhado pouco para aquilo que tem acontecido de bom. Nós temos olhado pouco para esse poder de Deus, para essa ação de Deus que tem usado a vida de tantas pessoas que incansavelmente estão com a sua vida no fronte mesmo, lutando, e louvado seja Deus por isso, pela vida de tantos agentes de limpeza, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos e tantos outros profissionais de saúde, ou que atuam diretamente na área da saúde, transportando, né, também aí motoristas, enfim, tantas pessoas que têm sido usadas por Deus nesse momento. E que movimento bonito, que movimento gracioso ver essa ação de Deus na vida de tantos pesquisadores, na vida de tanta gente que não tem nem dormido direito, tentando encontrar a solução. E para ser parte dessa solução, para não ser cego guiando o cego, nós precisamos nos aproximar do Senhor, da sua palavra. Por isso não é só não reproduzir fake news, não é só buscar a verdade no sentido de buscar a informação correta, mas é de buscar Jesus Cristo de Nazaré, buscar o Senhor da vida, a fonte de toda a verdade, para reconhecer que a gente se perdeu, para reconhecer que a gente se perdeu na nossa maldade, para reconhecer que a nossa visão está turva, limitada,
para reconhecer que nós nos tornamos idólatras, que nós nos colocamos como divindades muitas vezes na vida, e isso tem tomado conta de nós e isso tem feito a gente se perder, e cegos pela nossa ambição, e cegos pelos nossos próprios interesses, e cegos pelo medo, e cegos pela incredulidade, estamos sem rumo. O meu desejo, a minha oração é que essa aproximação com o Senhor, é que esse acesso aberto a esse Deus, a esse Cristo que nos restaura a visão, e nós vamos continuar falando um pouco disso ainda na próxima semana, nos ajude a perceber a vida em uma outra perspectiva, nos ajude a reencontrar o equilíbrio tão necessário nesse tempo, para continuar pautados, orientados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de viver com responsabilidade, é tempo de viver com muito cuidado, com muita prudência, é tempo de se recolher, é tempo de estar atentos aos protocolos que estão sendo difundidos desde o início da pandemia. É tempo de viver tudo isso, mas não é tempo de viver dominado pelo pânico, não é tempo de viver dominado pelo medo, é tempo de, auxiliados pelo Senhor, olhar numa outra direção e perceber que a graça do Senhor continua a fluir, e perceber que é muito maior o número de pessoas que estão alinhadas com o propósito de Deus do que o número de pessoas que estão de alguma forma somando para que essa ação de Deus não seja efetiva na história. A nossa esperança está no Senhor, e é Ele que reconduz a nossa visão, é Ele que cuida da nossa vida, e é Ele que nos mantém de pé, apesar das turbulências da nossa existência. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, protegendo, dando sabedoria, dando discernimento para olhar para a vida de uma forma diferente. Não deixe que o pânico, que o medo lhe paralise. Busque de alguma forma se movimentar, ainda que com muita responsabilidade, ainda que com muito cuidado, mas não deixe a vida parar. Olhe à sua volta e perceba que existe mais vida, existe mais do Senhor do que qualquer outra coisa. Isso não é negação da realidade que a gente está atravessando, mas é necessário, para que a gente possa, com graça do Senhor, encontrar o equilíbrio para esse tempo. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pelo teu consolo, pelo teu conforto nesse tempo de tanto medo, de tanta insegurança. A palavra que reconduz a nossa visão, que nos convida e que abre esse acesso para que a gente possa viver na Tua presença, Senhor, de modo a ter a nossa vida reconduzida pelo Senhor, a nossa visão restaurada pelo Senhor a partir dessa relação. Nos ajuda como igreja, Senhor, a entender e a viver a realidade dessa relação contigo, que nos dá um novo jeito de olhar para a vida, Senhor. Por Tua misericórdia, Senhor, nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando de modo muito especial as famílias, as pessoas que estão enfrentando essa doença nesse momento, e as consequências também provocadas por esse momento que estamos vivendo, afetadas nas suas emoções, afetadas nas suas finanças. Ó Deus, que a Tua misericórdia nos assista e que o Senhor, ó Deus, nos reconduza à visão para que a gente não perca a esperança e a alegria de viver, Senhor. Pai bendito, nós te rogamos que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como as consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, Senhor, o Teu povo, ó Deus, espalhado pela face da terra,
hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe e continue abençoando a você, a sua família, que essa seja uma semana cheia da graça do Senhor, presença do Senhor experimentada por você, porque ela está acessível a você, restaurando a sua visão e reconduzindo-nos ao equilíbrio nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando. Que o Senhor nos abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver